Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo de número 109, O Filósofo. Sabido que reli a carta antes e depois do almoço, sabido fica que almocei, e só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida. Um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Lembre-se que naquele tempo o almoço é o equivalente ao nosso café da manhã, né? Se almoçava... depende de quem você é, né? Por exemplo, os trabalhadores na pedreira do cortiço almoçavam lá o que? Pelas 7 da manhã, se eu não me engano, né? O nosso Brás Cubas, como ele tem uma situação melhor, talvez lá pelas 8, 9 da manhã, né? Então não é de se estranhar. Assim, para os nossos parâmetros, um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá não é um almoço tão... Para nós, um café da manhã tão fraquinho assim, né? Não me esqueceu essa circunstância mínima. No meio de tanta coisa importante obliterada, ou seja, esquecida, aquilo que caiu no esquecimento, escapou esse almoço, né? Como é que pode eu ter esquecido tantas coisas, mas esse almoço eu lembro? A razão principal poderia ser justamente o meu desastre. Mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez o Quincas Borba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo, e menos ainda praticá-lo, que essa filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores. E que, ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo. Lembre-se, o refreamento dos prazeres carnais, né? A austeridade, para que você preste atenção em outras coisas, depende do que tipo de ascetismo é o seu, né? Então a frugalidade, ou seja, você comer como foi a refeição frugal do nosso Brás, pode indicar certa tendência para o ascetismo, o que era a expressão acabada da tolice humana. Veja São João, continuou ele, São João Batista, né? Ele está se referindo. Mantinha-se de gafanhoto no deserto em vez de engordar tranquilamente na cidade e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Farisaísmo, nós estamos falando dos fariseus, né? Os fariseus eram os doutores da lei, que tinham a lei em altíssima conta e não conseguiam ver a vinda de Jesus, né? Os inimigos discursivos ali de Jesus geralmente eram os fariseus. Então a lógica do Quincas Borba aqui é a seguinte: por que você vai ficar comendo gafanhoto, né, no deserto, quando você pode comer do bom e melhor e daí sobra menos para os teus inimigos, né? Eles que sofram, né, com uma refeição frugal. Deus me livre de contar a história do Quincas Borba. Olha que interessante, ele fala, Deus me livre de contar a história do Quincas Borba, né? E aí o que vai acontecer? Qual que é o próximo romance do Machado de Assis, né? Quincas Borba, né? Em que efetivamente ele conta a história do Quincas Borba. Deus me livre de contar a história do Quincas Borba, que aliás ouvi toda naquela triste ocasião. Uma história longa, complicada, mas interessante. E se não conto a história, dispenso-me outro sim, ou seja, dispenso-me também de descrever-lhe a figura, aliás, muito diversa da que me apareceu no passeio público. Calo-me. Digo somente que se o principal característico do homem não são as feições, mas o vestuário, ele não era o Quincas Borba. Era um desembargador sem beca, um general sem farda, um negociante sem déficit. Déficit, é claro, a gente está falando de saldo negativo, né? Que é uma piadinha infame, né? Então, para você ser desembargador, você tem que ter beca. Se você vai ser um general, você tem que ter farda. E se você for um comerciante, você tem que ter prejuízo. Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca, a alvura da camisa, o asseio das botas, a mesma voz roufenha, outrora, ou seja, rouca, fanha, a mesma voz roufenha, outra hora, parecia restituída à primitiva sonoridade. Quanto à gesticulação,
sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo, não tinha já a desordem, sujeitava-se a um certo método. Mas eu não quero descrevê-lo. Se falasse, por exemplo, no botão de ouro que trazia ao peito e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição que omito por brevidade. Contentem-se de saber que as botas eram de verniz, saibam mais que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena. Barbacena é uma cidade de Minas Gerais. Meu espírito, permitam-me aqui uma comparação de criança, meu espírito era naquela ocasião uma espécie de peteca. A narração do Quincas Borba dava-lhe uma palmada. Ele subia. Quando ia a cair, o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada. E ele era de novo arremessado aos ares. Descia e o episódio do passeio público recebia com outra palmada igualmente rija e eficaz. Cuido que não desci para situações complexas. Esse puxar e empuxar, ou seja, empurrar, né? Empuxar e empurrar, de coisas opostas desequilibrava-me. Tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba, o Lobo Neves e o bilhete da Virgília na mesma filosofia e mandá-los de presente a Aristóteles. Contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo. Admirava-lhe, sobretudo, o talento de observações com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Lembre-se, quando você capitula, você se entrega, você se rende, né? Capitulações vagarosas é uma ótima expressão, né? Você vai aos pouquinhos deixando que um vício entre, né? Olhe, observou ele, a primeira noite que passei na escada de São Francisco, dormia inteira, como se fosse a mais fina pluma. Por quê? Porque fui gradualmente da cama de esteira ao catre de pau, do quarto próprio ao corpo da guarda, do corpo da guarda à rua. Então foi cada vez um pouquinho pior, um pouquinho pior. Quis expor-me finalmente à filosofia. Pedi-lhe que não. Estou muito preocupado hoje e não poderia atendê-lo. Venha depois, estou sempre em casa. Quincas Borba sorriu de um modo malicioso. Talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse essas últimas palavras à porta. Venha para o humanitismo. Ele é o grande regaço, ou seja, o colo, o conforto dos espíritos. O mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Que concepção mesquinha. Um poço? Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela, nunca conseguiram encontrar a verdade. Fico imaginando ela num poço, já conto para vocês a história. Gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço para ver sair a verdade que não está lá. Gastaram cordas e caçambas, alguns mais afoitos desceram ao fundo e trouxeram um sapo. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo. Na verdade, tem toda uma lenda em relação à verdade, mas assim, o Demócrito, ele falou que da verdade não sabemos nada, pois ela está no fundo de um poço, né? Então nós, se temos acesso a ela, temos acesso a ela indiretamente, né? E baseado nisso, o que o Demócrito falou, tem uma história, né? Que a verdade e a mentira estavam, não sei se eu vou lembrar essa história com todos os detalhes, né? Mas a verdade e a mentira, eu acho que as duas queriam pegar a água, alguma coisa assim, né? E aí a verdade entraria no poço, mas ela deixaria as roupas de fora, alguma coisa assim. Desculpe pela minha vagueza, faz algum tempinho que eu li essa história. Mas o importante é,
A mentira, como boa mentira, foi lá, pegou as roupas da verdade e foi embora, né? E a verdade ficou lá nua dentro do poço. Então, percebeu, né? O mais importante é isso. Alguma coisa que a mentira fez que enganou a verdade, né? Aí tem duas versões, né? A primeira versão é que a verdade ficou lá no fundo do poço e até hoje nós não temos coragem de olhar para esta verdade nua e crua, né? Então ela está lá escondida. Não conseguimos ver a verdade de frente. Numa outra versão, a verdade conseguiu, ela saiu do poço, nua mesmo, e até hoje ela anda por aí nua, escandalizando todo mundo, porque é muito impactante conhecer a verdade. A verdade não chega para você toda preparada, né, toda vestida, não, ela se apresenta com tudo que ela tem para mostrar. E isso fere o pudor daqueles que gostam de usar mentira para disfarçar os aspectos desagradáveis da vida, né? Então é mais ou menos por aí. E aí é claro que o Quincas Borba, pegando essa história, fala, não, que poço que nada, vamos direto ao mar.